aonde nós estamos colocando a nossa energia que vai se agregando de uma forma harmônica ou desarmônica, aonde colocarmos a nossa presença. As leis da criação. Esta é a verdade. A busca da eterna verdade, da qual o mestre Hilarion é responsável como representante da fraternidade de Creta. Além do sumo sacerdote, no período da Atlântida, como integrante da fraternidade de Diógenes, que foi uma grande fraternidade que começou e, como sempre, ancorando esta energia de Deus na criação, na Terra, aí nós vamos encontrarmos o amado hoje mestre Hilarion como Saulo de Tarso, que teve uma educação, um legislador, e na época, como Saulo de Tarso, ele foi, quem sabe a história de Paulo, o grande perseguidor dos cristãos. Por quê? Porque ele acreditava naquela verdade como legislador, como um homem culto, e tudo que vinha do início do cristianismo era condenado por ele e os cristãos eram massacrados. Porque naquela época ele acreditava naquela verdade pela sua instrução, porque ele era um homem muito culto e ele representava o seu país. Até o momento em que ele recebe a revelação na estrada de Damasco. E com o clarão, ele perde a sua visão. E ele ouve uma voz: Paulo, 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 por que me persegues? A partir daquele momento, durante um período, ele ficou cego. Cego da visão externa, para que ele despertasse a sua visão interna. E quando ele recuperou a visão, ele foi o grande divulgador do cristianismo. E divulgou até porque, como homem culto, ele sabia como ninguém usar toda aquela cultura e aquele conhecimento para expandir o cristianismo em todos os confins da terra, da qual lhe foi permitido. Mas ele também foi muito perseguido, maltratado. Mas ele defendeu depois a bandeira do cristianismo. E hoje, ele representa o mestre Hilarion. Ele nos traz a verdade que liberta. Porque esse é o caminho de cada um de nós. A verdade que liberta, não a verdade dos homens. E esta lamparina representa isto: a busca da verdade eterna, não a dos homens. A dos homens ainda é falha, a dos homens ainda está envolta no manto do ego, da vaidade, do poder, da ignorância destas verdades e das leis divinas. Mas a verdade da criação. Quando ele se tornou um mestre ascensionado, ele jurou que ele salvaria e ajudaria a todos aqueles filhos da terra que são injustamente condenados pelas inverdades do homem. Que ele cuidaria de todos aqueles que ainda são céticos, agnósticos, que não acreditam em nada além das leis do homem. Quando você viver uma situação que você quer ajudar algum parente seu, algum irmão, que não acredita em nada, totalmente cético,
que só acredita naquilo que os seus 5 sentidos veem, peça a proteção de Paulo, para que através da sua luz, da sua chama verde esmeralda, estes seres céticos e agnósticos sejam tocados pela luz de Paulo. E eles reconheçam e caminhem para a luz da verdade eterna. Não precisa fazer grandes discursos, apenas mentalize. Mande esta luz para estes irmãos. E às vezes esses irmãos estão na nossa própria família, que não acreditam em nada e ainda são contra aqueles que buscam a luz da verdade eterna. O 5º raio rege a ciência, todo o campo de pesquisa, toda a medicina, enfermeiros, sacerdotes, irmãs de caridades que trabalham num serviço missionário de cura. E não é só a cura física, a cura metafísica. Por que metafísica? É o que está além do físico. Quando nós invocamos pela chama verde, pelo raio da cura, toda esta vibração é trabalhada na cura física e na metafísica. Hoje o planeta Terra está entrando numa frequência das curas vibracionais. O que são as curas vibracionais? É o reiki, o jorei, os passes também, que é ministrado dentro da doutrina espírita. Hoje também nós temos o Seikin, o Karuna Reiki e todo o trabalho que hoje nós temos com símbolos e a energia vibracional é chamado de cura metafísica. Porque ela vai trabalhar exatamente esses aspectos desarmônicos do nosso sistema energético. Nossas mentes, nossos chakras, nossos corpos, nossos meridianos ou nadis. Cada vez mais vem crescendo a cura pelos cristais. O cristal que hoje vem resgatando todo o seu princípio de cura. E todo aquele terapeuta que hoje é iniciado e preparado para trabalhar a medicina vibracional. Ele é divinamente direcionado pelo 5º raio. A verdade que liberta, a cura, a autocura, a concentração e a consagração a todas as formas de vida. Porque cada forma de vida vem da mesma origem da qual nós pertencemos. A fonte da criação. E nós, por falta de conhecimento ou teimosia, nós maculamos estas formas de vida. E como formas de vida, nós vamos colocar o reino elemental, o próprio reino angélico, que acabou se afastando do reino humano, e muitos anjos que ficaram aprisionados na terra pela magia do homem, ou, como é denominado pelos mestres, pelos magos negros. Portanto, nós temos um débito muito grande com este planeta. E não é só de agora. Autocura. Eu te pergunto, você quer se curar? Você quer sair dessa autoilusão? Que nós acreditamos que o mundo é só isto? E nós sofremos por isto, porque temos apego. Porque acreditamos que esta verdade é a real. Não. Esta ilusão. Nós vamos olhar o planeta Terra. O planeta Terra é o planeta Terra. Mas em cada continente, cada um vai ter uma visão do planeta Terra.
Se nós colocarmos o planeta Terra e a sua representação numa sala e fizermos um círculo, cada um vai ter uma visão do planeta Terra. Está errado? Não. Ela está vendo outro aspecto do planeta Terra, mas ele continua sendo o planeta Terra. Mas cada um em cada continente, em cada cultura, tem uma verdade. Uma verdade sobre o planeta Terra. Assim é com cada um de nós. Se nós lermos um livro e depois formos sentar e debater sobre o conteúdo e o texto do livro, cada um desenvolveu uma percepção daquele livro, daquele texto, dentro do seu grau de evolução e de entendimento. O livro continua o mesmo, o autor o mesmo e a história a mesma, mas cada um de nós entramos no entendimento diferente. Por isso que não podemos julgar, não podemos condenar, não podemos comparar nada e ninguém. Nós vivemos num planeta, mas cada um dentro do seu grau de evolução tem a sua verdade como cultura. Porque eles precisam desenvolver aquele aprendizado como raça, como cultura, como nação. Portanto, é muito leviano de nós estarmos sempre fazendo comparação e julgarmos dentro do nosso critério. Vamos pensar um pouquinho dentro do nosso aspecto familiar. Nós nascemos numa família que tem a sua ancestralidade e ainda mantém seus hábitos, seus costumes. Portanto, ela preserva aquela verdade que ela conheceu da sua ancestralidade como família. E é a partir dos nossos pais que nós vamos recebendo nossas primeiras instruções. E nós acreditamos como verdade, porque como criança, nós ainda não desenvolvemos nosso discernimento. Então, tudo que os nossos pais e os nossos familiares nos falam, para nós se torna uma verdade, porque nós não conhecemos outra. Aí nós vamos para a escola. Nossos professores é a sequência da nossa família, do nosso aprendizado. E aí o que os nossos professores nos ensinaram se tornou uma verdade para nós, porque eles nos ensinaram algo. Aí nós vamos para os nossos ambientes de trabalho, nossos primeiros empregos. E aí nós misturamos mais a nossa energia no outro núcleo. Só que entre os nossos colegas de trabalho, eles trazem a sua verdade de família, a sua verdade religiosa, a sua verdade educacional e agora ele entra no social.